Queridos, os irmãos podem sentar. Nós vamos ler Êxodo capítulo 20. Estamos aqui tratando acerca dos 10 mandamentos, e eu convido os irmãos para que hoje nós possamos então refletir acerca do 5º mandamento. Nós vamos ler aqui o texto de Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, diz assim a palavra de Deus: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja que, quando a gente olha para esse primeiro versículo, já nos dá a entender que muito provavelmente a compreensão ou o exemplo que este povo, Israel, tinha acerca de autoridade nesse momento, muito provavelmente fosse o exemplo de uma nação que os subjugou, que os dominou, que escravizou eles, que os castigou. E por isso o Senhor diz agora aqui no momento em que tirou eles da terra do Egito. Então o Senhor, Ele diz essas palavras: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos agora todos ler o versículo de número 12. Todos. Amém. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém? Palavra boa de Deus acerca dos 10 mandamentos. E eu quero falar nessa manhã acerca da perseverança na paz, que é o tema do mês, e o princípio da autoridade. Quando nós olhamos para este momento, para o versículo de número 12, na verdade, os 4 primeiros mandamentos estão falando acerca de como o homem deve adorar, servir, como o homem deve cultuar, como o homem deve se colocar diante de Deus. A partir do versículo de número 12, a 2ª tábua, portanto, fala então acerca da forma como o homem deve agora se relacionar com o seu próximo em temor ao Senhor e em respeito, amor ao próximo. E o primeiro desses mandamentos é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse texto já aponta para a ideia, para o conceito de autoridade. De autoridade, começando dentro da família, começando pelos pais, e consequentemente, todo o conceito de autoridade que se expande para a escola, os professores, para o nosso governo, para, enfim, as autoridades de uma forma geral. Portanto, o princípio deste mandamento, ele está tratando acerca da autoridade. Honra teu pai e tua mãe.
Quando nós olhamos para as Escrituras, percebemos que o princípio da autoridade foi quebrado já lá no Éden. No Éden, quando o Senhor ele deu uma ordem para Adão e Eva, a autoridade ali, o conceito de autoridade, tentou-se então quebrar esse conceito, porque Adão e Eva desobedeceram ao mandado do Senhor, e consequentemente espalhou-se o pecado por toda a humanidade, consequentemente espalhou-se por toda a humanidade conceitos errados acerca de autoridade, consequentemente o homem passou a fazer o que não é agradável aos olhos do Senhor, e toda a sua inclinação passou a ser para o mal, e isso também no que diz respeito à autoridade. Às vezes eu escuto o termo família desestruturada. Já escutaram isso? Já ouviram isso? Famílias desestruturadas. Eu fico aqui pensando, o que vem a ser, o que isso quer dizer, uma família desestruturada? Quais são os danos de uma família desestruturada? Qual a relação desta situação com o conceito de paz, do qual nós estamos tratando aqui nesse mês? Quais as consequências para a escola, para o Estado e todos aqueles que exercem a autoridade? O que uma família desestruturada, ou seja, o conceito de família desestruturada, no que ele desemboca, de que forma isso pode trazer danos, malefícios para a sociedade de uma forma geral? Então o princípio da autoridade, como disse, ele foi quebrado no Éden, e consequentemente nós olhamos hoje para a nossa sociedade e vemos na nossa sociedade o tempo todo as autoridades sendo questionadas. O próprio Moisés foi questionado constantemente sua autoridade, ela foi questionada. Nós vemos isso no livro de Números, nós podemos ver isso aqui no livro de Êxodo. Por muitas vezes Moisés foi questionado como ele sendo um líder ou não de Deus. Então colocou-se em xeque ali por muitas vezes a sua autoridade. Quando olhamos para a família, não temos a menor dúvida de que a família é um princípio extremamente importante, de que a família foi constituída por Deus, de que a família é uma bênção para as nossas vidas. Queridos, a família, ela foi criada por Deus. E quando uma família, ela é orientada segundo a palavra de Deus, quando a família, ela recebe instruções da parte de Deus, quando uma família, ela tem o seu funcionamento segundo o pensamento, segundo as Escrituras, segundo aquilo que Deus requer de cada um de nós, nós podemos ver então, que a partir dessa família, e para a sociedade, nós podemos então enxergar também o conceito de paz. Conceito de paz, que quando nós olhamos para esse termo usado no Novo Testamento, eirene, significa ausência da devastação e destruição da guerra, paz entre indivíduos, harmonia, concórdia, segurança, seguridade, prosperidade, felicidade. Os irmãos querem felicidade no lar? Querem prosperidade no lar? Querem paz no lar? Então vamos olhar para o princípio que está contido aqui, que é o princípio de honrar pai e mãe. Amém, queridos? Quando nós olhamos, portanto, para a história da redenção, quando olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que a iniquidade, ela se espalhou de tal forma que nós vamos ver vários exemplos ruins nas Escrituras, como por exemplo Caim e Abel. Nós vamos ver exemplo de Lameque, nós vamos ver no período de Noé, no período de Abraão, de Isaac, Jacó, no período de Moisés, no período, enfim, dos juízes. Nós vamos ver aqui no período da monarquia, nós vamos ver no período sírio, assírio, da Babilônia, dos persas, dos gregos, no período dos romanos. Sempre houve instabilidade na humanidade. Sempre houve ausência de verdadeira paz, sempre houve ausência e sempre houve
guerra, sempre houve disputas. O homem por si só é um ser bélico, e isso parte por muitas vezes daquilo que já está acontecendo, por muitas vezes dentro de um lar desestruturado, de uma sociedade desestruturada, de uma sociedade que nega a Deus, que nega os princípios de Deus, que se ausenta, que quer se emancipar de Deus, e portanto, por muitas vezes vai fazer aquilo que não é agradável aos olhos de Deus. A paz, ela não pode vir, essa prosperidade, essa felicidade, ela não pode vir por meio, por exemplo, da força. No período dos romanos, nós tínhamos a Pax Romana, que foi um período aí que se estendeu por cerca de 200 anos, e que se estabeleceu principalmente por meio da força militar, fazendo com que a cultura romana, ela pudesse ser síncrona com a cultura dos outros povos, e não houve paz, não houve tranquilidade, porque a paz não pode vir dessa forma, ela não pode vir por meio da força, porque a grande autoridade, que é a autoridade de Deus, ela foi quebrada no Éden, e o homem tornou-se inimigo de Deus. Todos os homens, todos os povos, todas as nações, todos se tornaram inimigos de Deus, e portanto só há uma forma para que este homem, ele possa voltar a ter paz com Deus, e consequentemente prosperar, ser feliz, é a partir do momento que este homem, ele tem um encontro com Cristo Jesus, Senhor da igreja, cabeça da igreja, autoridade máxima da igreja, Cristo Jesus. Quando o homem tem um encontro com Cristo Jesus, a verdadeira paz inunda o seu coração, a sua vida, o seu ser, a compreensão correta do que é uma família, do que é um lar, do que é honrar pai, do que é honrar mãe, do que é honrar as autoridades, do que é respeitar as autoridades, do que é viver em sociedade, a partir do momento que conseguimos então compreender a paz que vem de Cristo. Queridos, o 5º mandamento da lei de Deus trata da relação dos filhos com os pais. 2 palavras resumem o dever dos filhos para com os pais: obediência e honra. Obediência e honra. Muitos falam, mas e se meu pai, ele não for um cristão? E se meu pai, ele não é um cristão? Se meu pai, ele é um alcoólatra? Se meu pai é isso, se meu pai é aquilo? A palavra de Deus nos diz que nós devemos respeitar, nós devemos ter respeito pelos nossos pais, pelas nossas autoridades, e orar por eles. Eu me lembro que quando eu conheci o Evangelho, em 1991, feliz, corri para minha casa feliz. Cheguei na minha casa, abri a porta, meu pai estava sentado no sofá assistindo o Fantástico, e eu contei a notícia para o meu pai, todo alegre: pai, olha, eu conheci Cristo, eu estou feliz. E meu pai simplesmente respondeu de forma seca para mim: cada um tem a sua religião. Mas eu respeitei o meu pai, como sempre fiz. Eu sempre respeitei o meu pai, embora em casa tivéssemos passado por inúmeras dificuldades, por inúmeras situações difíceis, mas sempre respeitei o meu pai. Logo depois o meu pai também quis conhecer o Evangelho, aceitou Cristo, conheceu a Cristo, enfim, e eu louvo ao Senhor por isso. O 5º mandamento, portanto, ele fala disso. O Catecismo de Heidelberg nos diz o seguinte, escrito por volta de 1560, o que Deus exige no 5º mandamento? O que Deus exige no 5º mandamento? A resposta é: devo prestar toda a honra, amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe, e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência, e também ter paciência com os seus defeitos, porque Deus nos quer governar pelas mãos deles. Amém? O Catecismo Maior de Westminster, ele pergunta: o que significam as palavras pai e mãe? E a resposta é: as palavras pai e mãe no 5º mandamento abrangem não somente os próprios pais,
mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que pela ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Isso é bom, agradável a Deus, que nós possamos nos submeter aos nossos pais, que nós possamos amar os nossos pais, que nós possamos ter paciência com os nossos pais, que nós possamos viver a vida comum do lar, sabendo que os nossos pais são uma grande bênção para as nossas vidas, e que nós, enquanto pais, temos o dever e a responsabilidade de amar os nossos filhos, de educá-los, de respeitá-los, de não provocar a ira dos nossos filhos. Enfim, que nós devemos viver a vida do lar, entendendo o princípio da autoridade, para que haja a verdadeira paz dentro das nossas casas, dentro do nosso lar, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso Brasil que nós queremos tanto, a paz, que a paz venha sobre todos nós. Queridos, eu sempre entendi que ser pai talvez seria uma tarefa extremamente difícil, complicada. Eu me lembro quando veio a Eduarda nasceu e nós passamos ali 3 dias no hospital, e é uma bênção quando você está ali no hospital, as enfermeiras cuidam, você não tem que fazer nada, está tudo bonitinho, mas são apenas 3 dias, acabou aqueles 3 dias, aí você chega em casa. Quando eu abri a porta do meu apartamento, eu disse: e agora, o que eu faço? Completamente perdido, e tão perdido fiquei, que eu me lembro que naquela noite, eu me levantei na madrugada para ir ao banheiro e voltei para dormir. E no outro dia eu acordei e a casa estava, o apartamento todo ele cheio de água, porque eu havia deixado a torneira ligada e inundou o apartamento. Eu estava completamente perdido, porque o que eu faço agora? Como eu lido com esta criança? Queridos, hoje a Eduarda tem 16 anos, e eu louvo a Deus pela vida dela, e louvo a Deus porque tenho conseguido trazê-la aqui à igreja, domingo após domingo, porque a Eduarda está envolvida com a igreja, e isso é bênção, isso é um grande privilégio de todos nós, pais, vivermos isso. O Senhor nos deu os filhos como presente, e nós, enquanto filhos, somos presentes para os nossos pais, e consequentemente isso traz paz, porque nós conseguimos compreender o princípio da autoridade. Queridos, há 3 razões pelo qual os filhos devem honrar e serem obedientes aos pais. Eu quero destacar aqui esses 3 princípios. O primeiro princípio que eu quero destacar aqui nesta manhã com os irmãos é que a paz ela vem por meio do princípio natural, daquilo que Deus criou, daquilo que Deus formou, daquilo que Deus estabeleceu. Deus é a autoridade máxima, Deus nos deu leis, Deus nos constituiu todas as coisas para que nós pudéssemos viver segundo a natureza, segundo aquilo pelo qual Deus criou, formou, desenvolveu, pelo qual Deus estabeleceu na nossa sociedade. Portanto, a paz ela vem por meio do princípio natural. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza. Queridos, Deus é o Criador de todas as coisas, e Deus estabeleceu todas as coisas com esta constituição. Desta forma, Deus não constituiu de outra forma. Embora vivamos uma sociedade de consumo, onde as pessoas estão o tempo todo, aliás, nunca se desconstruiu tanto todas as coisas como se faz no presente momento. Tudo é desconstruído, tudo é mudado. A família, ela tem agora um conceito totalmente diferente. Tudo o homem procura mudar, o homem procura alterar. Eu me recordo, ainda falando da Eduarda, que por muitas vezes nós assistíamos ali alguns filmes, animação. Todos os pais devem fazer isso, não faz? Se é que não faz, eu tenho certeza que você faz isso, ou que você já fez isso.
E assistindo animações, você percebe, por exemplo, a desconstrução que existe hoje em torno, por exemplo, das princesas da Disney. Antes, a princesa ela precisava ser beijada pelo príncipe para que ela pudesse voltar à vida. Hoje não, a princesa ela é descolada, valente. Merida, ela nem sequer ela quer um príncipe, pelo contrário, basta o arco e flecha. Pelo contrário, os príncipes são uns bobões ali que ela não quer nem chegar perto. Então desconstruiu-se aquela ideia da princesa que se submete, né, ao príncipe, que precisa do beijo do príncipe para voltar à vida. Isso já não existe mais. Então os conceitos dentro da nossa sociedade eles vão mudando, mas em todas as sociedades, os moralistas pagãos, os filósofos estoicos, a cultura oriental, as grandes religiões, em todas as partes do mundo, levantam essa bandeira e esse conceito de que é importante, de que filhos, obedeçam aos vossos pais, honrem aos vossos pais. E quando esta natureza ela é quebrada, ela é alterada, o apóstolo Paulo chama isso de sinal do fim dos tempos. Romanos capítulo 1, versículos 28 e 30, Paulo diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Sinal do fim dos tempos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 3, Paulo diz: sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. De novo Paulo fala sobre desobediência aos pais. Portanto, um sinal do fim dos tempos, e a família está sob ataque. A autoridade do pai, a autoridade dos governos, a autoridade do professor. Eu sou professor já faz 11 anos. Inúmeras vezes eu fui desafiado dentro da sala de aula. Inúmeras vezes o aluno se coloca com um certo ímpeto, uma violência, um desrespeito desmedido sobre o professor. E isso acontece por quê? Porque na verdade já dentro da casa dele ele não está respeitando os pais, e consequentemente ele não vai respeitar autoridade nenhuma, porque é assim que vivem e que ensinam hoje a nossa sociedade, através da cultura, através dos meios de comunicação de massa, através da literatura, através de tudo. Então hoje nós vemos o conceito de autoridade sendo mudado. E aí nós temos duas coisas aqui que são importantes: o caminho da obediência. Quero trazer à memória aqui algo que aconteceu comigo, porque às vezes uma coisa tão simples, algo tão simples, dos quais os nossos pais colocam para nós, um professor coloca para nós, uma autoridade coloca para nós, e aquele princípio ele está ali para que você possa viver bem. O mandamento ele diz isso, é um mandamento com promessa, é um mandamento positivo, é um mandamento que nos traz aqui: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que se prolongue os dias da sua vida. Quando eu conheci o Evangelho, feliz da vida, ia para vigílias todas as sextas-feiras, sábados, ia para as vigílias, e aí consegui levar o meu pai para essas vigílias também. E num certo dia, voltando para a vigília, meu pai, policial militar, experiente, conhecedor das situações, nós estávamos voltando de uma vigília, e meu pai me deu uma ordem, meu pai me deu uma orientação,
Meu pai, ele virou para mim e disse: vai para o outro lado, porque ele tinha visto uma situação, dois homens numa moto, e ele percebeu que aqueles homens voltariam para nos assaltar, e ele disse claramente para mim: vai para o outro lado. E eu não obedeci o meu pai, e a consequência foi que naquele dia, eu levei um tiro. A minha mãe ficou extremamente triste com aquela situação, e aquilo aconteceu porque eu deixei de obedecer um mandado simples do meu pai, um homem experiente que simplesmente disse: vai para o outro lado, e eu contestei ele e permaneci do lado, e consequentemente eu sofri as consequências daquele ato. Então o caminho da obediência, filhos que obedecem aos pais, poupam-se de muitas dores, fogem de muitos caminhos perigosos, evitam lágrimas. Os filhos que honram aos pais são mais felizes, mais estáveis emocionalmente. Os filhos são mais bem-sucedidos nos estudos, mais bem-aventurados na vida profissional, e certamente são os que alcançam maior sucesso no casamento e na sua vida pessoal. Portanto, o caminho da obediência, ele é bom. A própria palavra diz: para que se prolonguem os seus dias na terra. O caminho da desobediência, por outro lado, é o caminho de morte. O caminho da desobediência é um caminho tortuoso, escuro, escorregadio, ladeado de abismos perigosos, de situações constrangedoras. A rebeldia dos filhos contra os pais é um pecado grave, e consequentemente, ao invés de paz, trará tormentos, trará situações desagradáveis, na sociedade. Não serão capazes de se submeterem às autoridades, e consequentemente sofrerão danos terríveis, porque resistir à autoridade dos pais é resistir à autoridade de Deus. A autoridade dos pais sobre os filhos é uma autoridade delegada pelo próprio Deus, e é natural que seja assim. É o Senhor quem criou as coisas dessa forma, portanto é algo natural. E quando um filho desobedece o pai, quando um filho desobedece a sua mãe, ele está fazendo algo contrário àquilo que Deus criou, ele está indo contrário à natureza. Segundo, a paz vem do princípio da lei. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honrar os pais é mais do que obedecê-los. Os filhos devem prestar não apenas obediência aos pais, mas também devotar a eles amor, respeito, consideração. Estima-se que hoje no Brasil, esse dado veio do IBGE, mais de 4 milhões de idosos no país, e desses 4 milhões de idosos, nos quais eles são citados ali, são citados como idosos que estão passando por alguma dificuldade, ou mesmo por abandono dos seus filhos. Situação que não é agradável aos olhos de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina, e ela nos traz um mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Muitos falam contra a lei, dizem que a lei é algo do Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento ele contrariasse o Novo Testamento, ou o Novo Testamento contrariasse o Antigo Testamento. Isso não é verdade. Toda a Escritura ela é proveitosa para o ensino, e a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumpri-la, e ele cumpriu, e ele deixa-nos um exemplo. Em Mateus capítulo 15 ele nos mostra isso, quando ele está debatendo ali com os fariseus, ele repete o mandamento: honra teu pai e tua mãe, porque ele está mostrando que os fariseus estavam desonrando seu pai e sua mãe, por causa de considerações da lei que era próprio deles, e não do Senhor. Cristo nos ensina a obedecer, a obedecer a lei. Honrar pai e mãe traz preciosos benefícios. A promessa consiste em prosperidade, em paz, em uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Faz com que nós possamos descansar,
faz com que nós possamos dormir em paz, e isso só é possível por meio de uma mente transformada por Cristo Jesus, por meio de alguém que foi reconciliado com Cristo Jesus, e consequentemente, ele agora tem uma percepção da sociedade, do mundo, uma cosmovisão diferente sobre o que é o mundo, o que é a sociedade, o que são os nossos pais, e portanto a lei para nós não é um peso, pelo contrário, o mandamento do Senhor é um princípio que nos conduz a uma vida de santidade, que nos conduz a uma vida tranquila. A lei diz que o homem que desonra o seu pai e a sua mãe, de acordo com Levíticos capítulo 19, deveria ser morto. Quantos filhos hoje não desonram seus pais, não têm o menor respeito e consideração pelos pais? Mas como é bom também quando nós olhamos para filhos que admiram os pais, que respeitam os pais, que falam dos seus pais com grande carinho, com grande afetividade, que cuidam dos pais, que mesmo ali na velhice não olha o pai ou a mãe como um mero objeto, mas como um ser humano cheio de conhecimento, cheio de coisas boas para nos trazer. Alguém pode dizer, mas nem todo idoso foi bom a vida toda. Nós não somos bons, irmãos. Nós não somos bons. Nós somos pessoas resgatadas por Cristo Jesus. Éramos inimigos de Deus, mas Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. E pela graça nós somos salvos, e pela graça nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, porque senão agiríamos da mesma forma como muitos estão agindo hoje, agiríamos do mesmo modo, mas pela graça de Deus, podemos hoje conhecer o Evangelho. Por isso o cristianismo, ele se distingue de todas as religiões, porque o cristianismo nos aponta para Cristo Jesus, o nosso maior exemplo, para Cristo Jesus, a nossa grande autoridade, e consequentemente, nós passamos a olhar o mandamento de Deus, a lei de Deus, como um princípio de vida, e não como um princípio de morte. Terceiro, a paz, ela vem pelo princípio do Evangelho. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina por meio do Evangelho, por meio de Cristo Jesus, que nós que temos a nossa mente renovada, que nós que temos a nossa mente transformada, que nós que nos reconciliamos com Cristo Jesus, agora nós conseguimos compreender a palavra de Deus, o Evangelho que nos mudou, que nos transformou, que nos conduziu à vida, e consequentemente, dentro do nosso lar, o que nós queremos? Nós queremos fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Queremos entender que Cristo, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, que Ele é o Senhor das nossas vidas, que é Ele que por meio do seu Espírito Santo nos ensina todas as coisas, nos educa. Quanto mais servos de Cristo somos, mais harmoniosa será a relação entre filhos e pais. Paz, estamos falando sobre paz. Nós queremos harmonia dentro dos nossos lares, porque os filhos vivem para a glória de Deus e têm deleite em fazer a sua vontade. É isso que nós queremos, que os nossos filhos tenham prazer na igreja, que os nossos filhos, que as nossas crianças tenham prazer em estar aqui, que os nossos adolescentes tenham prazer em viver a palavra de Deus, que nós, enquanto pais, tenhamos prazer em ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, que nós tenhamos prazer em compartilhar a palavra de Deus dentro da casa, dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, enfim, porque o Evangelho nos ensina isso, porque o Evangelho nos ensina que nós devemos estruturar. Lembra da pergunta inicial? O que é uma família desestruturada? O que é uma família desestruturada? Uma família desestruturada é uma família que continua em inimizade com Deus, que não tem paz,
É uma família que não compartilha das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas, da sua natureza, da lei e do Evangelho, que é o poder de Deus para nos transformar, para nos mudar. Queridos, nós vivemos uma sociedade que vive em crise com o conceito de autoridade. Recentemente, eu coloquei uma situação para os meus alunos em sala de aula, e eles têm um grupo de WhatsApp e mandaram lá no grupo, mas isso não é democrático. Nós vivemos uma sociedade que se invoca direitos o tempo todo, deveres nenhum. O tempo todo eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu tenho direito daquilo outro, mas não tem dever nenhum. E eu pedi então para que se colocasse no grupo deles. Aqui não tem democracia, o professor manda. E a imensa maioria dos alunos me respeitaram e se submeteram àquilo que eu coloquei. Porque, queridos, isso é importante hoje dentro da nossa sociedade, que o professor seja respeitado, que o pastor seja respeitado, que os pais sejam respeitados, que as nossas autoridades, porque não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus, ainda que você não se agrade desse ou daquele, a verdade é que Deus, Ele é soberano e Senhor de todas as coisas. Abacuque olhou para a sua situação, para o momento em que vivia e disse ao Senhor: Senhor, até quando me farás ver a iniquidade, o roubo, enfim, toda essa situação? E o Senhor respondeu para ele: eu vou levantar os caldeus, nação impiedosa. Queridos, por muitas vezes nós não conseguimos compreender, entender, mas Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor, e o princípio da autoridade está na pessoa do próprio Deus, a quem nós nos submetemos, e consequentemente a todas as autoridades, o qual Ele constituiu. E assim nós glorificamos ao Senhor. Quer paz dentro do seu lar, meu irmão? Comece, por exemplo, vindo aqui para as reuniões dos pais de oração. Olha aí, Márcia, fiz propaganda, hein? Os pais de oração, vamos nos colocar de joelhos, vamos clamar ao Senhor das nossas vidas, o Senhor que nos conduz em vitória em todas as coisas, para que Ele venha abençoar as nossas crianças. Nós precisamos de uma geração forte, que conheça a palavra, o Evangelho, para propor, para dialogar, para pregar, para anunciar as boas novas do Evangelho, para uma sociedade que está sendo completamente desconstruída, para uma sociedade que não tem paz, para uma sociedade que não obedece às autoridades, que contesta as autoridades o tempo todo. Nós precisamos de uma geração que de fato conheça a palavra de Deus, que ame o Evangelho, que sejam apaixonados pelo Evangelho. Para isso, nós precisamos nos colocar diante de joelhos, diante do Pai, diante do Senhor de todas as coisas, colocar diante de Deus os nossos filhos, colocar diante de Deus as nossas próprias vidas, para que nós possamos ter sabedoria para ensinar os nossos filhos, para que nós possamos ter sabedoria vinda do alto, para que os nossos filhos sejam educados segundo a palavra, e consequentemente, para que nós possamos ver uma sociedade melhor, onde os nossos filhos sejam luz. Ao entrar numa sala de aula, que seja evidenciado a diferença entre aquele que serve o Senhor e aquele que não serve, que isso seja evidenciado, na forma como se trata as nossas autoridades, na forma como se lida com as autoridades na sociedade de uma forma geral. Para isso nós precisamos nos colocar de joelhos diante de Deus, e consequentemente, irmãos, veremos a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do alto, do Senhor das luzes, do Senhor que nos conduz em vitória em todas as coisas, do Senhor Deus Todo-Poderoso, que hoje quer entrar na sua casa, no seu lar, na sua vida, que quer hoje te constituir como cabeça do seu lar, homem, que quer te constituir hoje, você que é mãe, como peça fundamental no ensino e na educação do seu filho, que você, pai, mãe, possa também olhar para a sociedade e obedecer. Não obedecer
simplesmente porque você acha que isso é algo que deve ser feito por obrigação, mas porque nós somos cristãos e porque entendemos que a palavra de Deus nos ensina: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Este é um mandamento com promessa, é um mandamento positivo, é um mandamento que nos mostra vida, que nos mostra um princípio importante. Todos os outros mandamentos que vêm depois deste: não matarás, não furtarás, não adulterarás, todos eles serão uma consequência do obedecer ou não a este mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na tua casa. Eu quero nesse momento orar pelas famílias da igreja, orar pelo nosso Brasil, orar pelas nossas autoridades, orar pelos professores. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos faça obedientes à sua palavra, ao Evangelho. Senhor, estamos aqui diante da tua presença, ó Pai, estamos diante de ti, Senhor. O Senhor tem todo o poder e autoridade para mudar a nossa forma de pensar, de agir. Por isso clamamos ao Senhor, para que, ó Deus, pelo poder do teu Espírito Santo, o Senhor venha nos conduzir em obediência aos nossos pais, em respeito aos nossos pais, em amor e dedicação. Que nós possamos, ó Deus, nos colocar, ó Deus, diante da tua presença, Senhor, para glorificar o teu nome, cumprindo este mandamento. Ó Deus, nós somos pecadores, ó Pai, e a nossa inclinação não é para o bem, mas Cristo Jesus nos reconciliou contigo, ó Deus. Por isso, Senhor, nos conduz agora nesta verdade santa, neste princípio bom para as nossas vidas, ó Pai, e que dessa forma nós possamos, ó Deus, clamar, ó Deus, pelos nossos filhos, que nós possamos ser filhos melhores, ó Pai, e que nós possamos ver, ó Deus, a nossa sociedade sendo transformada pelo poder do Evangelho. Deus, em nome de Cristo Jesus, suplicamos pelas nossas autoridades, ó Pai, por aqueles que nos governam, Senhor, para que o Senhor possa ter misericórdia do Brasil, da nossa nação, ó Pai, para que o Senhor possa, ó Deus, agir com poder, com graça, ó Deus, sobre essa nação, e acima de tudo, ó Pai, que, ó Deus, a tua igreja, o teu povo, que é o teu corpo, Senhor, o corpo de Cristo Jesus, possa viver em paz, possa caminhar em paz, possa, ó Deus, viver em paz para a glória do teu santo nome. Ó Deus, que todo princípio de desobediência, de desarmonia caia por terra em nome de Cristo Jesus, e que o teu nome seja glorificado pela atitude dos crentes, pela atitude da forma como se fala, da maneira como se lida com o próximo, da maneira como se lida com as autoridades, da maneira como se lida, Senhor, com as circunstâncias no qual nós estamos envolvidos, no qual nós estamos, ó Deus, Senhor, situados, ó Pai. Clamamos a Ti, Senhor, não porque merecemos algo, mas porque o Senhor é bom. Pai, abençoa os lares dessa igreja, abençoa as famílias, ó Deus, abençoa os filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens. Pai, abençoa e fortalece, traz um grande avivamento sobre este teu povo, sobre esta tua igreja. Deus, em nome de Cristo Jesus, opera todas estas coisas para o louvor e para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus.